Olá, queridos, tudo bem com vocês? Chegamos à lição de número 4. Nessa lição, vamos ensinar para as crianças a história bíblica de quando Adão e Eva pecam. O nome dessa lição chama-se Escondendo-se de Deus. E o texto bíblico para essa lição está em Gênesis, capítulo 2, versículos 8, 9, 16 e 17, e também o capítulo 3. Como atividade preparatória para essa lição, vai ser interessante se você tiver como fazer na sua sala, ou ainda que você não tenha sala, mas um espaço onde você está com as crianças, onde você perceba que não tem como elas se esconderem. E então você vai dizer para elas, olha, eu vou contar até 5, vou contar até 8, não precisa ser muito tempo. E vocês vão tentar se esconder. Eu fiz essa atividade num ambiente onde não tinha mesmo onde elas se esconderem. Então elas pensaram, vou debaixo da mesa. Mas eu pensei, mas eu iria ver você debaixo da mesa. Então você conta ali até 5, até 7 e abre os olhos. E eles vão dizer, mas não tinha onde se esconder, né? E eu falei, realmente aqui não tinha onde se esconder, né? E qualquer lugar que vocês fossem, eu iria ver. Agora, vocês acham que existe algum lugar na face da terra onde nós podemos nos esconder de Deus? Vocês sabem que pode ser que algumas crianças achem que sim. Tem crianças que pensam, porque elas têm aquela noção, né? Se eu me esconder debaixo da cama, ninguém me vê. E muitas vezes elas não têm essa percepção de que Deus está em todo lugar, de que Deus vê tudo. Então é legal você explicar isso para elas, que Deus ele vê tudo. Não há nenhum lugar onde nós não possamos nos esconder. E a história de hoje conta sobre um momento em que Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. E aí você então introduz que eles cometeram um erro e tentaram se esconder de Deus. Mas a mensagem central da história de hoje diz que, quando nós erramos, Deus continua nos amando e nos perdoará se realmente nos arrependermos. Deus havia criado um mundo maravilhoso para Adão e Eva. Colocaram eles em um jardim perfeito. Imagina, com dezenas e dezenas de frutas, né? Com as quais eles poderiam se alimentar. Mas a história diz que eles não deveriam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva caiu na tentação de Satanás e comeu do fruto dessa árvore. Depois ela deu fruto a Adão. E quando Deus se aproximou deles, cada um deles acusou o outro pelo seu pecado. Deus então perdoou a cada um deles e falou então do seu plano para lidar com o pecado. Essa lição fala sobre graça. Embora Adão e Eva tivessem desobedecido a Deus, Deus não os abandonou. Deus não poderia pagar as consequências do pecado deles, mas deu-lhes o perdão e lhes falou do maior de todos os presentes, que seria a salvação por meio de alguém que viria fazer isso por eles, né? Que seria o nosso Jesus. Com essa lição nós temos alguns objetivos. Primeiro, a criança deverá saber do plano de Deus, né, para lidar com o pecado. E esse plano inclui o perdão. Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Sentir-se agradecida, porque Deus tem um plano para lidar com o pecado quando nós erramos. E responder aceitando esse plano e sempre buscando o perdão de Deus quando nós errarmos. O verso para memorizar é um verso longo. Então a sugestão é que você entregue o verso separado em 3 frases. Então entregue ou um para cada criança ou para 3 grupos, conforme o número de crianças que você tiver aí. Então cada uma delas vai falar uma parte do verso, que é 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, primeira parte, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados, segunda parte, e nos purificar de toda injustiça, terceira parte. E assim cada uma delas vai falar uma parte, vai memorizando, depois então junte, né, para que todos, né, possam falar juntos o verso completo e assim então ajudando a memorizar o verso bíblico. E como encerramento da lição, é interessante você faça um coração vermelho e um coração branco. Junte esses 2 corações. Peça para que a criança escreva no coração
branco, Isaías 1:18. Você pode escrever somente Isaías 1:18 e então pedir que elas leiam o que está escrito nesse verso. E então, quando você ler o texto, né, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E então peço para as crianças explicarem o que será que significa isso. E é interessante, por que será que Deus usou a cor vermelha para lembrar do pecado? Vermelho simboliza o sangue, e um dia Jesus derramaria o seu próprio sangue, morrendo na cruz para salvar-nos dos nossos pecados. E assim então as crianças vão levar esse coração para casa, compartilhar com alguém a lição de hoje. Tenho certeza que vai ser uma lição bem especial. Que Deus te abençoe e até semana que vem.